Se a gente for verificar aí no livro de vocês, a gente vai estar entrando num novo período, né? É o quarto período, chamado lá de Juízes. Juízes. Tá? Tá lá em torno de 1200. A página aqui, a página 34. 34. Então é um período diferente já dentro da história de Israel. Eu vou fazer só um esqueminha aqui no quadro, só para a gente entender mais ou menos a que altura nós estamos dentro da história do Antigo Testamento, né? Se a gente fosse fazer aqui uma régua do tempo, se tem uma linha do tempo, a gente tem aqui vou colocar aqui em 2000 antes de Cristo, por aqui assim, né? O Gênesis, aí nós temos em torno de 1800 o Êxodo, certo? Aí, aqui na verdade nesse período, Êxodo conquista, colocaria aqui Êxodo e conquista, a gente vai ter que ampliar isso aqui. Aí nós vamos até 1400. Isso diferencia muito dependendo da fonte que você for consultar, tá, gente? Nem todas as fontes vão dar esses números, vai ter, existem variações aí nessas fontes, tá? Então aqui, Gênesis, Êxodo, aqui nós temos números, Deuteronômios, mais ou menos é esse período aqui de Gênesis, Êxodo, número, Deuteronômios, tá? Todo esse período aqui. Aqui a gente coloca aqui como se fosse período pré-patriarcal ou também história antiga. História antiga. Aqui nós então começamos a ver, também aqui tem não, na verdade é antes disso. Aqui a gente está no capítulo de Gênesis, capítulo 12. Aqui é a história antiga. História antiga. E aqui é a história dos patriarcas. Dos patriarcas. Então nesse período aqui, daí eles vão para o Egito, eles ficam 400 anos, e aí então vem Êxodo, Número e Deuteronômio que vão falar da saída do povo do Egito, né, Êxodo e conquista. Aí nós vamos chegar justamente no período que nós vamos estudar agora, que é de 1400 até mais ou menos 1000, aqui é 100, né, 1000 mais um zerinho aqui. Esse período então aqui nós chamamos de período dos juízes. Tá? O último personagem que vai fazer a transição aqui aqui nós temos Abraão, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, né? Aí nós entramos aqui Moisés, que vai fazer a saída do Egito, aí a conquista que vai ser feita por Josué. Vou colocar aqui Abraão. Aí nós, depois dos patriarcas, nós vamos ter aí Moisés. Depois de Moisés vem Josué, que vai fazer a entrada do povo em Canaã. E depois de Josué, então, vem uma lista de nomes ali, de bastante pessoas, né? No nosso livro tem destacado 3, que é Miriam, Débora, Gideão e Sansão. São 3 nomes, mas na Bíblia, no livro de Juízes, né, aqui nós vamos chegar aqui então no livro de Josué, e especificamente nesse período aqui é o livro de Juízes. Tá, Josué, aqui são só as abreviações da Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes. Então, depois de Josué, hoje nós vamos ver a vida de Débora. Débora e Sidé, também o Gideão. Ok? Muito bem. Qual é esse período dos juízes? Josué. O que fez Josué? Josué pegou o povo
que estava já há 40 anos ali no deserto e introduziu para a terra de Canaã. Muito bem. A situação do povo, a gente vai ter ela um pouco descrita, ela. Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 24, a partir do versículo 28. Josué 24, a partir do versículo 28. Josué 24, a partir do versículo 28. Não esqueceu da nossa Bíblia. Nós entramos. Isso. Olha só o que diz a Bíblia. Depois Josué despediu o povo, porque ele renovou a lei. Se você for ler lá no capítulo 23, 24, antes dele morrer, o que ele faz? Ele junta todo o povo e aí ele vai falar o seguinte: gente, deixa eu repetir tudo aquilo que vocês já aprenderam, que vocês já ouviram algumas vezes, vou repetir de novo a lei. Então, vocês querem servir a Deus? Ah, a gente quer. Então tá bom, eu vou ter que... Então, as bênçãos, as maldições, né? Vocês vão ter que cuidar, cuida com isso, cuida com aquele outro, né? Não se junte com esses povos que estão nessa terra, porque eles vão desviar vocês. Deus abençoou vocês para tirar esses povos. Agora, se vocês desobedecerem, o que vai acontecer? Esses povos vão dominar sobre vocês, vocês vão ter que sair da terra. Então, Josué alertou eles. Daí vem esse evento que a gente vai ver agora. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra, que tinha recebido por herança de Timnat-Sera, nos montes de Efraim, no norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram, e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. No período, então, enquanto Josué estava vivo, e os líderes que foram formados por Josué, beleza, o povo serviu, o povo obedeceu, o povo estava seguindo a vontade de Deus. Agora, vamos lá agora para 23, 4 e 8. Volta um pouquinho no capítulo 23, versículos 4 a 8. Olha só o que Josué falou antes, né, antes de ir para casa, mas os mandamentos que ele passou. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará diante de vocês, e vocês a possarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Aqui a gente pode ver que nem toda a terra estava conquistada. Ele diz, olha, já foi conquistada, mas ainda vão ter que conquistar. Deus vai empurrar as nações, Deus vai fazer. Então significa que ainda havia alguma coisa a ser feita. Josué não fez tudo. Ele conquistou o grande, né, a grande maioria das terras Josué conseguiu conquistar com a ajuda do povo e tudo mais. Só que tinha muita coisa a ser conquistada ainda. Significa que agora o povo cada um tinha que se virar com a terra, que ó, essa terra aqui é de vocês, agora vocês vão ter que continuar a fazer o trabalho de vocês. Beleza. Até o versículo 4, façam todos os esforços para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. Então ele ainda é alerta, né, gente? É por aqui que tem que andar. Veja agora em Juízes 1, Juízes capítulo 1, versículos 1 a 3. Juízes 1, versículo 1 a 3 diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Agora queriam atacar, né? Quem vai ser o primeiro? O Senhor respondeu, por favor. O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que
que lhes foi dado, e os homens de Sião foram com eles. Muito bem, aqui vocês podem ver que o povo busca a Deus, pergunta a Deus e Deus responde, né? Tal tribo vai atacar primeiro. Como é que acontecia isso? Como é que eles faziam essa conversa com Deus, muitas vezes, para perguntar quem vai? Como é que Deus respondia? Tribo tal. Né? Não, através dos sacerdotes, através... Os profetas, aqueles que têm sacerdote que é sacerdote, que tem aquele... sim, tem um nome. O peitoral, né, com as 12 pedras. Muito bem. Mas ainda assim, era o sacerdote que fazia esse sorteio através do Urim e Tumim, que eram 2 pedras que ele guardava, né, sobre o peito, numa sacolinha. Então, muitas vezes, neste período de tempo, eles faziam dessa forma, né? Então, muitas vezes, as consultas a Deus, quando eles perguntavam uma coisa a Deus, eles viam o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, então, lançava sortes, e aí eles iam eliminando algumas tribos até que chegava naquela que seria a tal escolhida. Então, Deus falou através do sumo sacerdote. Geralmente era assim que funcionava. Tá? Nem tudo era a voz de Deus, ele ouvia Deus falando tal, não. Muitas vezes era dessa forma. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não tinha sido derramado sobre os líderes, né? Apenas alguns líderes recebiam o Espírito Santo de Deus. A gente vai ver hoje na vida de Gideão, né, que o Espírito de Deus vem sobre ele de uma forma impactante. Tal. Então, essa sensibilidade da vontade de Deus que nós temos hoje, né, inclusive nós temos a riqueza da palavra, né, que nós podemos consultar a hora que a gente quiser. Eles tinham apenas os mandamentos, né, e as leis de Deus, mas eles não falavam quem tinha que ir para a batalha, como é que tinha que ir, como é que não tinha que ir, coisa assim. Né? Então, muitas vezes eles consultavam o sumo sacerdote. Muito bem, então, a gente pode ver aqui que o povo então se mobilizou de alguma forma e vamos tomar, e quem vai ser o primeiro, e por aí vai. Versículo agora 19 a 21. No mesmo capítulo 1, 19 a 21 diz assim: O Senhor estava com os homens de Judá, eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro, conforme Moisés havia prometido. Hebron foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque, que eram 3 gigantes no caso. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Aí você fica pensando, poxa, até o dia de hoje? Até hoje esses caras estão morando lá ainda? Não, na verdade, até o dia no qual o escritor estava escrevendo este livro, certo? Não é? Até os dias de hoje, 2016, né? Não, até os dias nos quais o autor estava escrevendo o livro de Juízes. Aqui a gente já pode ver que nem todos os povos eles conseguiram tirar. Né? Foram derrotados alguns porque tinham carros de guerra, e naquela época a alta tecnologia de guerra eram os carros de guerra, e nem todos os exércitos tinham, raros exércitos tinham na verdade. Né? Então, a gente já pode ver que a coisa aqui começa a ficar difícil para o povo de Israel, certo? Nem conseguiram conquistar todas as terras que deveriam ter sido conquistadas. Versículo 34 até 36 diz assim: os amorreus confinaram a tribo de Dan, que era de Israel, né, à serra central, não permitindo que descessem ao vale. Os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Eres, em Ajalon, em Salbaim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Aqui existe uma luta de poderes, de forças. Nem todas as tribos estavam fortes o suficientes para conseguir conquistar toda a terra que eles tinham recebido. Josué repartiu a terra, essa aqui é a terra tua, essa aqui é daquela. Agora cada um teria que fazer a conquista final desses territórios. Né? Então aí muitos tiveram dificuldade, muitos não conseguiram
Aí a gente pode perguntar, mas por quê? Não era promessa de Deus? Sim, era promessa de Deus. Mas por que eles não conseguiram então? Tá? Algumas coisas, eu vou fazer alguns paralelos com a nossa vida. Né? A gente entregou a nossa vida para Jesus. Glória a Deus, me converti, agora sou de Jesus, só vitória, agora sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, e amém. E agora, vida nova. É assim. Todo o meu passado ficou para trás, agora de hoje em diante sou uma nova pessoa. Amém. Glória a Deus. Mas aí vem o dia a dia, e o dia a dia faz a gente de repente ter cada uma as suas áreas, as suas lutas em pequenas áreas que de repente você achava que aquilo era tão simples, né? Mas poxa, aquilo começa a conflitar com a natureza divina que está dentro da gente. E a gente começa a perceber que a gente está com algumas certas dificuldades de conseguir subjugar a nossa velha natureza, que nós declaramos morta, né? E ao mesmo tempo, de repente, a gente entra num conflito. Né? Até certo ponto, você tem a promessa de Deus de que você é uma nova criatura. Só que essa luta de vencer a velha natureza é nossa. A gente entende isso? Quem tem que batalhar contra o velho homem, muitas vezes é a gente, sabe? E aí vai... Como é que a gente vai se fortalecer? Ou quem que eu vou fortalecer? Paulo fala muito desse conflito da carne e do espírito. A carne e o espírito. E aí ele vai falar, né, sobre alimentar o espírito, fortalecer o espírito. E assim a gente vai conseguir dominar a carne. Romanos capítulo 8 vai falar muito dessa luta da carne e do sangue, da carne e do espírito. Né? Então, mais ou menos estou puxando um paralelo aqui, né? Amém. Deus entregou a terra é de vocês. Tá, ficar de braço cruzado, a terra é nossa. Não. Agora arregaça a manga, agora vamos trabalhar. Né? E muitos cristãos hoje em dia acham que é graça. E graça significa de graça. Não precisa fazer nada. Né? Sou de Jesus, amém. Né? Não precisa fazer mais nada. Meus problemas acabaram. E na verdade, né? A caminhada começa quando você aceitou a Jesus, ali que você nasce. Ali não é que o ciclo termina, ali o ciclo começa. Você nasceu, a criança quando nasce, ela começa o ciclo, ela não termina o ciclo quando ela nasce. Termina o ciclo de 9 meses de gestação. Aí nasceu, opa, beleza, uma nova fase. Né? E às vezes os cristãos, né, eles levam ali os 9 meses de gestação, se converteu. Aleluia, se batizou, nossa, bênção. Parece que termina ali. Não, amigo, ali a coisa começa. Né? Agora sim que vai vir aquela luta de você conquistar essa nova natureza. Deus já conquistou ela para você? Claro que sim. A natureza, essa renovação, esse novo ser, Deus tem ele para ti. Essa nova natureza, ela está à tua disposição, mas você está disposto a morrer? Jesus mesmo fala, né, que a gente deve tomar sobre nós o nosso jugo, né? E morrermos para nós mesmos. Né? A gente morrer para nós mesmos, para a nossa velha natureza. Né? A gente morrer para a nossa velha natureza, para a gente poder viver numa nova natureza. Porque as duas elas não conseguem coabitar. Né? Então, mais ou menos essa ideia dessa conquista desse território em Canaã, era promessa, é de vocês. Agora arregaça a manga e luta, e trabalha, né? Vamos verificar agora os versículos 34 a 35, já viu, né? Sim. Veja lá, capítulo 2, versículos 1 a 4, olha só. Capítulo 2, versículos 1 a 4. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: Tirei vocês do Egito, e os trouxe para a terra que prometi, com juramento dado a seus antepassados, e eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os seus deuses deles, serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas
a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifício ao Senhor. O próprio anjo de Deus desce sobre Israel e diz: gente, eu falei que não era para fazer aliança com esse povo, eu falei que era para vocês expulsar. Vocês não fizeram, vocês se acomodaram. Acabaram convivendo com esses povos, não era para se acomodar. E quantas vezes na vida cristã a gente acaba se acomodando, né? Ah, mas isso aqui tá, até deveria deixar, mas isso aqui não é tão ruim assim, não é tão mal assim. Tem gente que faz coisa bem pior. E a gente acaba se acomodando, se amoldando, certo? Em algumas práticas, e acaba convivendo. E aí, muitas vezes, a gente acaba se colocando numa situação de perigo, né? De queda. Paulo fala, né, em Romanos capítulo 12, né, mas não vos conformeis com este mundo. Não é para a gente se conformar com isso, a gente não deve tomar a forma deste mundo. Não vos conformeis é tomar a forma de, certo? Não tomar a forma desse mundo, mas transformar a vossa mente. Né? Então, a coisa é muito sutil da gente acabar deixando, né, essas coisas influenciarem a gente. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 12, no versículos 10 a 14, veja lá. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, né, os antigos, né, Josué e os líderes, né, depois dessa geração de Josué e os líderes, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito em Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores, que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Aqui o que Josué temia aconteceu. Morreu Josué, morreram os líderes que Josué tinha ensinado, porque Josué sempre se preocupava em renovar a lei, relembrar as pessoas, e não houve ninguém que fizesse isso. Então nasceu uma geração que não sabia. O próprio texto diz que não sabia o que Deus tinha feito. E por não conhecer, mas em volta eles viam o que os outros estavam fazendo. E aí eles começaram a adotar essas práticas. A gente percebe como um pequeno acomodamento vai desviando, dali a pouco o povo está se prostrando a outros deuses. Eles praticamente, de um norte que eles tinham, eles acabam se afastando um pouquinho no início. Não, vamos conviver, não é tão errado. E aquilo vai, quando você começa a abrir exceções, né, dali a pouco a gente está andando na direção contrária. Eles tinham saído do Egito justamente por causa da grande adoração a ídolos e tudo mais. E Deus tinha resgatado eles de lá. E agora, entrando na própria terra e tudo mais, eles acabam retornando em práticas, e Josué já tinha alertado: gente, cuidado. Infelizmente, então, esta é a situação na qual Israel se encontra, neste período aqui já, né? Quando eles estão entrando em Israel, em Canaã, conquistando a terra, o povo já estava se desviando dos propósitos divinos. A gente leu do 10 ao 14, do 18 ao 19 ainda. 18 e 19 diz assim: sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas, o seu caminho
e o seu caminho obstinado. O que acontece? Então Deus levanta alguns, eles começam a sofrer por causa dessas atitudes erradas que eles tinham, outros povos invadiam, dominavam eles, tiravam todas as colheitas, roubavam, saqueavam e tudo mais. E o que acontece? Daí eles começavam a clamar, chorar, sofrer, e sempre no meio desse povo a gente não tem que pensar, então todo o povo se desviou. Não, grande maioria se desviou, mas sempre tinha aquele povo fiel, aquele, né, a gente estava falando das minorias agora há pouco, né? Sempre tinha aquela minoria que buscava, prostrava diante de Deus, clamava a Deus, isso não dá certo, você nos deu essa terra, por que, né? E o que acontece? Deus ouvia esse clamor e levantava um juiz, que julgava o povo, e também, a própria palavra diz que Deus era com esse juiz, que promovia então essa revolução contra os inimigos que eram levantados. Alguns então vocês vão ver a partir do capítulo 3, Otniel, Iude, Sangar, e no capítulo 4 vai falar sobre Débora. E ela gostaria de fazer alguns recortes aqui. Então, com Débora, só no versículo 5 e 6 do capítulo 3, só para a gente ver ainda um contexto aqui. Capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos seus deuses e aos deuses deles. Aquilo que já tinha sido alertado, gente, cuida, né? Quando vocês entrarem, não tomem os deuses deles, nem se deem em casamento um para o outro, porque isso vai desviar vocês. Então, mais uma característica aqui que mostra o tanto que já haviam alianças, né? A partir do momento que você casa, você se relaciona, você faz uma aliança com essa pessoa, né? E aí essa aliança era muito forte, né? Essa união era muito forte, e Deus já alertava isso. Muito bem, vamos lá para Débora então, capítulo 4. Débora surge esse é o contexto de Juízes, né? Que o povo estava se desviando e os inimigos estavam invadindo, tomando e pilhando Israel. Capítulo 4, a partir do versículo 3, nós vemos o seguinte: os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os haviam oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, ela, além de ser uma grande líder, ela julgava algumas questões do povo. Quando o povo ali tinha uma desavença, alguma coisa assim, eles traziam essa desavença e Débora acabava resolvendo esses conflitos aí. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Débora, então, essa mulher, ela tinha uma intimidade com Deus, Deus falava com ela, aí já não vai além do Urim Tumim, né? E Deus tinha colocado no coração: ó, chama Baraque e para que ele lidere aí o meu povo para ganhar, para batalhar. O inimigo vai vir e vocês vão vencer. Aí ela chamou o comandante, né, esse líder, colocou ele responsável, e o que o nosso amigo Baraque falou, né? Se você for, eu vou. Né? Esse cara é macho, né? O cara é macho. Se você for, né, Débora, aí eu vou. Então veja a influência dessa mulher. Né? A influência dessa mulher. E o que ela responde em relação àquilo que Baraque falou? Então Débora, foi a resposta de Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então, vai querer honra? Beleza, mas a honra não vai ser tua, tá?
já que você amarelou aí, Deus vai entregar Císera, o comandante do outro exército, vai entregar na mão de uma mulher. Né? Então, naquela época, essa questão ela era muito mais, muito diferente hoje. Né? Essa questão do, não vou dizer machismo, porque naquela época não existia machismo, né? Porque o homem era a autoridade, nem se questionava. Né? E o homem simplesmente já pedia ajuda de uma mulher para ir para uma batalha, uma guerra. Era algo fora, né, do tradicional, do comum. Mas Baraque, eu vejo aqui também, ele reconhecia a autoridade de Deus na vida de Débora. Por isso, mas também poderia ter confiado na palavra de Débora, né? Já que Débora é uma mulher de Deus, e ela falou que Deus me escolheu para ir para a batalha, então ele poderia confiar na tua palavra. Mas não, ele não confiou tanto na palavra, mas na presença dela. Então a presença dela era muito forte. Né? E aí Débora falou, então tudo bem, eu vou, mas posso saber que a honra não vai ser tua. Veja como é que essa batalha termina. Versículo 11 a 16 diz assim, não, é do capítulo 4. Ele vai dar todo o desenrolamento da batalha, não queria entrar nesse detalhe. Não, 17 a 23. A partir do versículo 17 diz assim, Císera, porém, fugiu. Então eles atacaram, deu toda aquela batalha toda, e o líder do exército oposto fugiu. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã de queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou, venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Císera disse à mulher, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia num sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Pensa uma mulher corajosa, né? Em primeiro lugar, ela convidou Císera para entrar na tenda, mas ela já arquitetando alguma coisa lá na frente já, né? Aí cobriu ele, né? Pensa, o cara no meio da guerra, batalhando, lutou, cansado, deita, cobre ele ainda, né? Aí, não, estou com sede, tá, me dá água. O que ela deu? Leite. Né? Novamente, dá uma baixada ali na agitação e tal, né? E aí ele fica preocupado, não, mas fica aí na porta da tenda, vai que alguém passa aí e diz que não tem ninguém aqui dentro. Ah, beleza, pode ficar bem tranquilo, relaxa. Ele acabou pegando o sono e ela pega uma estaca da tenda e eu fico pensando no martelo, deve ter sido porque para enfiar uma estaca na terra dura deve ter sido um martelo, meio que uma marreta já, né? A têmpora, alguma tradução tem alguma outra palavra para têmpora? Fonte, né? Talvez tenha alguma palavra vai ter fonte. Aqui minha só a sua cabeça. A cabeça, é. Mas se aqui, Que né? a têmpora estaria de lado. De lado, né? Cravou, Cravou e atravessou. mas cravou de tal jeito que saiu do outro lado e enterrou na terra. O cara sozinha. Tem que segurar. E aqui, ó. Estava num sono profundo. Depois de um leitinho, cara. Depois do leitinho, cansado. Depois do leitinho, coberto, depois cobertinha. Parece uma criança, né? Tomou a mamadeira ali e ficou ali dentro, né? Aliás, na fonte da cabeça. Oi? Na fonte da cabeça. Na fonte da cabeça. Então, ela simplesmente, né, matou o general do outro exército. Entretanto, daí tá, versículo 22. Baraque passou à procura de Císera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela.
E eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Entrando, ele na tenda viu ali caído Sísera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, ao rei cananeu, perante Israel. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então aqui houve uma libertação. Israel conseguiu botar esse povo para fora, né? A duras custas, né? Isso tudo por causa dessa contaminação do pecado e tudo mais, né? Que esses povos, Deus permitia que esses povos se fortaleciam, né? E aí Deus levantava alguém que ficava indignado com essa situação, que ficava, né? Para que então usar essa pessoa para fazer o plano dele acabar avançando, né? Eu gostaria de fazer um recorte aqui, né? A gente vê na Bíblia, volta e meia, mulheres sendo honradas, né? Então, eu gosto de mostrar, às vezes, como Deus vai contra a cultura de nós humanos, né? Domingo agora eu falei um pouquinho sobre o Deus de amor que nós vemos no Antigo Testamento, né? Como não é só um Deus de ira que quer matar todo mundo. Na verdade, não. Ele é um Deus que manda o próprio povo dele amar o estrangeiro. Só que, lógico, existe uma diferença entre amar o estrangeiro e aí, por que então esses povos, eles deveriam ser eliminados? Eu expliquei no domingo, né? Porque eram povos completamente distantes de Deus, praticando sacrifício humano, matavam crianças, né? Sacrifício de crianças, prostituição cultural. O que é? Havia culto de prostituição, tá? Havia o que? Homossexualismo assim, exacerbado, né? Sodoma e Gomorra é um exemplo disso. Não é só a questão do homossexualismo, mas toda perversidão sexual, princípios. Então, era uma terra onde as pessoas eram completamente distantes de todo e qualquer princípio da vontade de Deus. Tá? Então, assim como no nosso mundo hoje, nós temos pessoas que temem a Deus, buscam fazer a vontade de Deus, e tem aquelas pessoas que também estão distantes da vontade de Deus, que não querem saber de nada, falar de Deus para elas, eles te dão as costas, né? Até se perde a amizade deles. Tá? Então, existem esses dois povos sobre a terra, e tanto um quanto o outro vão chegar diante de Deus. E eu até falei no domingo, né? O juízo de Deus vai acontecer em nossos dias, ou com os povos da terra, assim como houve no Antigo Testamento. Deus vai julgar os povos do nosso tempo também. O juízo dele vai cair sobre um sobre o outro, né? É melhor a gente temer a Deus hoje, buscar obedecer os mandamentos dele, que vai ser melhor, né? Porque Deus vai julgar, conforme ele julgou os povos do Antigo Testamento e condenou, assim Deus também vai julgar os povos do nosso tempo hoje. Ok? Débora, então, alguém que nos surpreende, é usada por Deus, indo contra a cultura completamente da época, né? Mas alguém que Deus acaba usando para mostrar a glória dele. Oi? Melhor não dormir perto da Débora, né? Não, essa aqui era, como é que era o nome delas? Como é que era o nome dessa mulher? Foi Foi outra. outra? Já Era é? Jael. Era uma lemosa. O interessante é que ele destaca o nome de duas mulheres, né? Nessa história aqui, as valentes são as mulheres. E os homens são os que são sempre segundo plano, né? Tanto o Baraque, que é o comandante do exército de Israel, né? Fica em segundo plano, e Sísera também, que é o comandante de outro exército, também fica em segundo plano, né? Então, as heroínas dessa história são as mulheres. E os homens aqui podem ficar bem quietinhos, porque é assim mesmo, né? Muito bem. Vamos dar uma olhada agora no próximo profeta. Vocês vão ter isso, são duas lições na verdade, eu vou fazer duas hoje, porque Gideão, a gente passar todo um estudo só sobre Gideão, acaba ficando meio cansativo, e a gente já pega dois hoje, e talvez na semana que vem a gente vai pegar, se der tempo, dois, porque Sansão é um caso à parte, que a gente vai estudar um pouco melhor, mas talvez dê certo. Gideão, então, é o próximo
juiz. Tá. Aí você pode se perguntar, poxa, são tantos juízes, e se eles, a gente pode ver aqui um período de 400 anos, né? Nem sempre os juízes, eles tiveram uma sucessão, não é um rei que governava sobre Israel como um todo, tá? Como a gente tem em Israel, se vocês forem verificar lá na página, deixa eu ver, vejam lá bem no finalzinho, na página 73. Na página 73 tem um mapa. Ali vocês têm todas as tribos, elas divididas no território, certo? Então, o que acontece aqui? Que alguns juízes atuavam só sobre algumas tribos, só lideravam algumas tribos, não sobre Israel como um todo, mas só algumas tribos eles comandavam aqui. Então, de repente, no território de Israel poderia ter ou 2 juízes ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Esses governando aqui mais no sul, outro mais ao norte. Então, nem sempre era uma coisa muito organizada, né? Mas eles iam surgindo conforme as necessidades do povo, conforme os outros povos iam oprimir os israelitas, tá? Então, não é uma coisa assim muito organizada. Gideão. Vamos lá para o capítulo 6, versículo 6. Vamos ver o que ele diz lá no versículo 6 sobre Gideão. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Se a gente for verificar ali no capítulo 6, versículo 1, né? De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel e por aí vai. Então significa, enquanto Débora estava governando na região ali, beleza, a coisa até estava caminhando. Aí Débora morre, enfim, né? Daí o povo se desviava. O que acontece? Levanta outro povo, começa a atacar Israel, começa a dominar Israel de novo, e aí o povo clama por restauração. Daí o que Deus faz? Levanta um líder. E essa é a situação justamente neste momento, né? Israel sofrendo, Deus levanta então Gideão. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abzerita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, o anjo chega ali para Gideão, diz, o Senhor é contigo. E Gideão fala, cara, acho que você está no lugar errado, hein? Como assim Deus está conosco? Dá uma olhada, né? Ele tinha que malhar o trigo escondido, porque senão os midianitas iam e roubavam. Então ele colheu lá algumas espigas, estava lá no tanque, que na verdade era para espremer uva, ele estava lá colhendo o trigo, né? Escondido. E aí o anjo chega para eles, aí, o Senhor é contigo. Eu falei, mas como assim o Senhor é comigo? Aí ele diz, onde é que está esse Deus que disse que tirou a gente do Egito? Né? E agora os midianitas estão... tipo, antes a gente estava escravo no Egito, agora a gente está escravo aqui. Tipo, o que isso me ajudou? Né? Ele indignado com a situação. E muitas vezes, né, acontece isso na nossa vida. Né? A gente sai daquela vida de pecado, sai do Egito, no caso, né? Se converte e tal, vai para a igreja e tal, e de repente no início a gente se empolga e tal, as coisas acontecem e tal, daqui a pouco a gente vai esfriando, vai vendo dificuldade e tal, daqui a pouco parece que o cara, antes que era escravo lá, acaba se tornando escravo dentro, né? E acaba não tendo uma vida de vitória, uma vida não vou dizer sucesso, porque o sucesso pode ser mal interpretado. Dependendo do que é sucesso para você, né? Dependendo do conceito de sucesso que eu tenho. Né? Mas o que eu digo é o seguinte, né? De ter uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Uma vida satisfatória.
O que é satisfação? Nossas necessidades básicas satisfeitas. Isso é uma satisfação. Nós temos as nossas necessidades básicas satisfeitas, né? Mas, principalmente aqui dentro, tá? Quando a gente está de bem conosco mesmo. Isso é um grande sinal, a paz no coração. Tá? Você pode ver, né? As pessoas que não têm Jesus, elas batalham, lutam, podem até ter riquezas, mas não têm paz. Eu estava vendo ontem, acho que era ontem, com a minha esposa, documentário sobre a Britney Spears. Britney Spears é que já morreu já, né? Foi Não. em Houston. Houston. Britney Houston. Sarah Batista de nascença. A gente viu o documentário, assim, sucesso, ela no auge, né? Batista. Deus o dom de cantar na igreja. Ela Começou a ter sucesso, né? O sucesso aí começou a fazer sucesso fora, então explodiu, né? E aí mais um velho vício ela não conseguia deixar, drogas e por aí vai e tal. E aí eles fizeram a autópsia do corpo dela depois que ela morreu e tudo mais. Viram o tanto de consumo de drogas, de álcool e tal. E 1 ou 2 semanas antes ela foi numa festa, eles mostram ainda, né? E aí é homenageada, acho que uma prima dela ou coisa assim, ela sobe no palco e começa a cantar Jesus, como é que é? Uma música cristã, começa a cantar de Jesus e tal. Então, a gente poderia dizer, poxa, uma pessoa que teria tudo, mas aqui dentro tinha vazio. Tinha um vazio que ela não conseguia preencher com dinheiro, com drogas, com tudo que podia ter. Foi se afastando do marido, os filhos. Sim. E acabou morrendo, né, por causa de drogas que ela deve ter ingerido, né? E aí ela foi tomar banho, colocou água quente na banheira, mas por ela estar tão dopada, ela entrou na banheira, a água estava fervendo, né? Essa autópsia, eles acabam vendo isso, né? Ela tinha a pele dos pés estava queimada, né? Mas por excesso de droga ela acaba, né, não percebendo, né? Ela entra na água e quando então ela começa a perceber, o corpo reage, mas aí ela cai, bate com a cabeça e acaba morrendo, né? Uma morte assim, bem estúpida e trágica, né? Se não fosse o consumo de drogas, não teria morrido, né? Por isso que eu digo a satisfação, a paz. Gente, não tem algo, não tem dinheiro que compre, né, a paz. Por isso que eu digo a satisfação, sucesso. O que é sucesso? Você está de bem consigo mesmo, em primeiro lugar, né? Você está em paz, e eu acho que isso é que não tem preço. Então, a gente estava vendo sobre Gideão e ele estava indignado. Então, nessa situação, poxa, mas como é que pode? A gente está na terra prometida, é Canaã, terra que Deus prometeu, mas a gente está sofrendo, a gente não tem vitória, tem alguma coisa errada, se Deus é conosco, né? E o que o anjo vai falar depois disso? Aí ele diz no versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está falando? Não sou eu que está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Sempre pega o mais pequeno. Sempre pega aquele, digamos, dentro do senso humano ou improvável, né? E aí a gente vai ver, poxa, mas quem sou eu, né? De Manassés, a minha família é menor, e da minha casa eu sou mais novo, tipo, tá tudo errado. Não, né? A indignação, gente, eu quero fazer um paralelo aqui, a indignação não é pecado. A gente ficar indignado com alguma situação não é pecado. É pecado como nós lidamos com a nossa indignação. Se a gente deixa essa indignação aflorar e virar murmuração, aí sim,
Mas se essa indignação me leva a lutar pela vontade de Deus, por aquilo que Deus quer lutar, porque muitas vezes a indignação nossa é aquilo que Deus implantou na nossa vida, de nós não nos acomodarmos, né? Aquilo que Paulo fala, não nos amoldarmos a esse mundo. Tem alguma coisa errada, eu não aceito isso. Por que tem que ser assim? Mas não pode. Eu leio a Bíblia e eu vejo a Bíblia e falo diferente. Por que a minha vida está desse jeito? Tem alguma coisa errada aqui. Se tem alguma coisa errada, eu acho que não é a Bíblia, eu sei que deve estar comigo. Então, Deus, se eu estou sentindo essa indignação, por que eu estou sentindo? Então, ou faz uma coisa em mim, ou então, já fiz várias vezes essa oração. Deus, ou muda a minha forma de pensar, ou minha forma de entender a Bíblia, ou faz eu entender diferente, porque se eu leio, ela me incomoda nesse negócio. Ou eu mudo, ou a minha situação na qual eu estou mudo, ou a tua palavra está errada. Então, gente, a indignação não é pecado. Só que ela pode se tornar pecado se eu... Pois é, porque a Bíblia diz uma coisa, deve estar errado, né? Porque não sei o que, e começa a murmurar, porque minha vida, porque não sei o que. Então, gente, depende com quem você reclama, tá tudo bem, tá? Se fica indignado, reclama com Deus, briga com Deus, né? Porque a nossa briga é com Deus, né? Meu cônjuge às vezes não tem nada a ver com a minha briga com Deus, né? Então, se a gente às vezes tem alguma indignação de acordo com relação à nossa situação, né, muitas vezes Deus deixa acontecer. Eu vejo no Brasil hoje algo acontecendo, eu vejo as igrejas ainda muito coniventes, muito quietas. Não estou dizendo que as igrejas deviam sair na rua manifestando, gritando e tal, mas elas estão muito quietas diante de Deus. Ele manda exortar, né? Quando a gente precisa. Sabe, eu vejo assim, aonde estão as igrejas se unindo e clamando, fazendo noites de oração pela nação? Essa indignação minha, dessa injustiça toda, ela tem que me levar de joelhos. Não de mãos levantadas, mas de joelhos dobrados. Não exigindo direitos, mas abrindo mão do meu direito, muitas vezes, e clamando, Deus, tem alguma coisa errada aqui. E se tem alguma coisa errada, Deus, eu não quero fazer parte disso. Ou fecho os meus olhos que eu não vejo tanta coisa, porque, enfim, sabe? Então a nossa indignação ela não é pecado, depende de como é que a gente extravasa ela. Muito bem. Gideão então tem essa indignação dentro dele, ele tem essa revolta e Deus diz, olha, eu vou usar você, essa tua indignação, para libertar o meu povo. Ah, mas eu sou menor, eu sou insignificante. Eu não errei, tá? Se eu falei que é contigo, é contigo. Né? Gideão achou que Deus tinha errado, mas Deus não tinha errado não. Veja lá no versículo 34. Licença, boa noite. Boa noite. Tudo bem? O livro do curso, será que tem como pegar? Aqui, tá na mão. Tá. Eu vou pagar terça, tem problema? Pode ser. Não, tá. Posso ler então. Obrigada. Sim, fica à vontade. Versículo 34. Diz assim, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou os abizeritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-as às armas, e também a Asser e Zebulon. Então, Manassés, Zebulon, Naftali e Asser são as tribos que estão envolvidas nessa revolta que são essas aqui, né? Que também subiram ao seu encontro. Então, essas tribos, ele juntou essas 5 tribos para batalhar contra os midianitas, de Midian, né? Eu vou só resumir essa história aqui, só para a gente concluir ela. Olha a loucura que Deus faz com esse cara. Ele consegue juntar aí um exército de quantos mil? 10 mil, acho que é, né? 32 mil homens. Quanto? 32 mil homens. 10 mil contra 32 mil. Já estava em menor número. Pensa um exército pequeno, né? 10 mil contra 32 mil. Quando o Gideão vai sair para a batalha, Deus diz, não, tem muita gente. Vamos embora os... Não vou Eu atrapalhar. fico pensando no Gideão. Eu já era todo complexado por causa da família, já era todo complexado por causa de ser o último e tal, né? Aí Deus ainda manda embora um grupo. Ele diz, não, tem muita gente. Agora, faz o pessoal tomar água. Aquele que pegar a água e levar a mão, manda para casa. Não está pronto. Porque primeiro ele diz, olha, todo aquele que não está preparado, não quer ir para a batalha, pode ir para casa. Já foi uma galera. Aí, agora, outro teste, né?
Se quem levar a água tá na mão, ó, pode mandar para casa. Aquele cara que apoiar e tomar A boca direta. ali, ó, direto na fonte, né? Nem o animal. Esse é o cara. Esse vai para a batalha. Sobrou quantos? 350. 350. Não sei. 300. 300. E sem armas. É como um filme. 300. Só que o grande diferencial é o seguinte, por que Deus faz isso? Aqui no versículo 4, mas o Senhor tornou a dizer da água, separa os que beberem água, não me lembro, não beberem da... Gideão mandou... Bom, eu sei que o texto diz o seguinte, para que a glória seja de Deus. Exatamente. Né? Então, Deus queria mostrar para o povo Só Deus é que faz de isso. que é Ele. Né? Um exército lá de 32 mil contra um exército de 350 homens, Seria impossível. né? Só Deus É mesmo. completamente impossível. Né? E ainda sem armas, né? Porque aí eles vão já fazem uma estratégia, Deus não faz uma estratégia, né? Com vasos, de quebrar os vasos e com tochas, né? E gritos. Trompetes também. Né? Os outros se assustaram a tal forma que saíram fugidos. Né? De uma forma até idiota, a gente pode dizer assim, que foi essa vitória. Né? Então, mas aí a gente pode ver, né? De que nem sempre aquilo que nós achamos, né? A solução é a solução. Agora, se você confia em Deus, aí que está a diferença, a confiança em Deus. Né? Tem gente que diz, mas eu tenho fé que Deus vai... Gente, tem coisa que é coerente. Se você tem uma palavra, se Deus está te mandando fazer uma coisa, faz. Agora, se Deus não me mandou, porque eu tenho fé, eu vou fazer. Não, então não inventa. Né? Tem muita invenção na igreja hoje. Tem muita invenção. Até ontem eu vi um vídeo, né? Os caras mergulharam na Bíblia, Eu vi. no óleo, né? Aí os caras estavam espremendo a Bíblia, né? Para tirar o óleo de dentro da Bíblia, deixaram a Bíblia de molho no óleo lá, não sei quantos dias lá. Aí espremendo a Bíblia, tirando o óleo. E esse óleo da unção eles iam dar para as pessoas, ou vender, ou dar, não sei. E aí o que? As 800 promessas que estão na Bíblia estavam condensadas naquele óleo. Então você vai tomar posse de todas as bênçãos de Deus. Puxa, que legal. Naquele, não precisa nem ler a Bíblia. Como é que tem gente que Não precisa nem ler a Bíblia porque as promessas de Deus estão ali. Pô, eu tô precisando de um olho desse. Aí você pensa assim, amigo... Como é que tem gente que tá no crédito? Oi? Onde é que foi? Numa Foi igreja numa igreja, brasileira, não sei qual o nome. Do Brasil aqui. Aqui? Foi isso? Aqui no Não, Brasil? aqui não sei, Não. mas é Templo dos Anjos. Templo dos Anjos, não sei, Lá alguma no coisa de Nordeste. anjo. No Brasil Paulo? Nordeste. Loucura! Gente, Deus mandou fazer esse negócio. Cara, Não. é tão É idiota ridículo. isso. Desculpa Isso é falar, bem humano. sabe? Não tem nada a ver, Sim. tá? Então, não inventa, não inventa. Né? Mas, pastor, hoje está cheio de gente dizendo, Deus me falou, Deus me revelou, já virou algo tão banal. Antes tu quase não via isso. Hoje em dia todo mundo tem visão toda hora, Deus revelou, Deus mandou falar. É perigoso Sei lá, isso. recebi profecia. Não que Deus não revele, não que Deus não fale, né? Principalmente eu já tive promessas de Deus, já me trouxeram, né, profecias de Deus e glória a Deus, sim, eu vejo como Deus é bom e cumpriu e está cumprindo e outras não se cumpriram ainda, mas não quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa para ela se cumprir, eu tenho que obedecer. Segue obedecendo que se é de Deus vai acontecer, não precisa se preocupar. Isso é melhor que sacrifício, né? Agora obedece, né? Aí você vai ter as promessas. Se você seguir e obedecer a palavra, aí você vai ter as bênçãos. Deus vai te retribuir. Agora não adianta você pegar lá aquele óleo lá e achar que você está com as promessas de Deus e você viver a tua vida de qualquer jeito. Né? Então, Deus faz o sobrenatural? Faz. Eu já experimentei várias vezes na minha vida e vou continuar experimentando. Só que também existe o passo de fé e existe o passo de loucura. Né? Eles às vezes andam muito próximo do outro. Qual é a diferença? Um Deus mandou, outro Deus não tem nada a ver com isso. Né? Então depende se você está obedecendo ou não. Amém. São esses exemplos. Contra a cultura, muitas vezes Deus vai andar contra nossos conceitos, o preconceito de Deus. Estejamos abertos àquilo que Deus vai querer de cada um de nós, né? Seja por um exemplo de mulher, seja
numa visão de Gideão, que se achava o pior dos piores, e eu posso compartilhar um pouquinho essa visão de Gideão, porque se eu for olhar para trás, eu era um Gideão, achava que eu não prestava para nada, e hoje Deus tem me colocado aí muitas vezes à frente de trabalhos que eu nunca imaginaria estar fazendo, né? Então Deus é que faz, a gente só tem que obedecer. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela lição de hoje. Eu coloco em tuas mãos as nossas vidas. Pai, nós queremos te obedecer, Pai. E que a tua palavra se renove cada dia. Dá-nos o entendimento certo da tua palavra, não ilusório, mas que nós possamos sim, Pai querido, debaixo da tua palavra, debaixo da tua vontade, até muitas vezes fazer coisas que nós nem imaginaríamos, Pai. Mas sim, em obediência, Papai querido, à tua vontade, nós sabemos que nós estamos seguros, porque fiel és tu, que também vais cumprir, Pai querido, na vida de cada um de nós, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.